Começa agora o Janela Educativa. No programa de hoje vamos falar sobre o curso Gênero e Sexualidade. Tudo o que você precisa saber para começar a entender. E para falar sobre este curso está conosco a professora Marina Seibert César, que é a coordenadora e também vai ser uma das ministrantes. Professora, bem-vinda. Muito obrigado. Eu agradeço. É um tema bastante atual, então começa falando para nós sobre o objetivo desse curso. Justamente por ser um tema muito atual, e a gente percebe principalmente nas mídias, né? Ela está muito calorosa, várias pessoas estão conversando sobre isso. É que a gente sentiu a necessidade de deixar ela mais acadêmica, ao mesmo tempo mais clara, trazendo inclusive mais informações sobre isso, né? Porque a gente tem uma cultura muito opinativa. Mesmo quando eu não sei sobre, eu quero expressar minha opinião, antes mesmo de qualquer tipo de conhecimento. Então, é muito bom que esteja sendo dialogado sobre esse tema, é necessário, ele é um tema público, mas então a gente vai tentar clarear algumas informações, algumas talvez um pouco mais óbvias, outras mais profundas, então a gente vai caminhar muito conforme a própria turma também, né? E esse curso, ele é aberto ao público? Como que vai funcionar? Não tem nenhum pré-requisito. A ideia é que sejam para as pessoas interessadas, indiferente qual área, indiferente qual curso, qual idade, qual classe. A gente está trabalhando com a diversidade, né? Então a gente quer o máximo de pessoas mais diferentes, mais abertas possíveis. E a tua trajetória em relação a esse tema? Conta para nós um pouquinho sobre. Foi quando eu iniciei o mestrado. E aí depois eu concretizei melhor no doutorado e isso foi se desenvolvendo ao longo de todos esses anos. Quando eu defendi a minha tese, eu já estava muito mais envolvida até, né? Nem só acadêmica, mas o lado pessoal também. Pessoas incríveis que eu conheci no ramo, que eu tive um contato muito próximo, muito afetivo, porque a gente acaba se envolvendo emocionalmente também, né? E a gente muitas vezes acaba até tomando algumas dores. E isso é uma das coisas importantes que a gente vai abordar, inclusive. E entender que muitas vezes, não sendo um problema meu, não significa que não seja um problema. E uma vez que a gente tem essa possibilidade de conversar com pessoas, que é a nossa profissão, né, na condição de docentes, eu acho que se torna uma responsabilidade também. A gente conseguir fundamentar isso, a gente conseguir dialogar através de todas as lutas que já foram conquistadas, todos os direitos, trazer dados, deixar de alguma forma mais aberta essa discussão, né, e ao mesmo tempo com uma fundamentação teórica. E professora, como que surgiu a necessidade desse curso? Foi a partir de algo que vocês viram na mídia, alguma outra coisa, algum pensamento de vocês? Como que surgiu isso? Junto com o livro, que foi já o resultado da minha tese, eu já iria de qualquer forma fazer esse curso justamente para tentar dialogar mais, né? Isso veio uma necessidade, inclusive, como sugestão em sala de aula, em debates informais. E aí, quando eu conheci a iniciativa Freda, eu fiquei simplesmente maravilhada, porque eles colocam justamente essa ideia de ter uma política de respeito. Então, a equipe faz toda uma capacitação em empresas, com profissionais, justamente para conseguir fazer esse diálogo mais próximo. Não importa onde, numa cafeteria, num restaurante, num serviço, numa empresa, o que for. Então vai ser em parceria com eles, então isso já é um grande diferencial do curso também. E como tu vê que está estruturada hoje essa questão de igualdade de gênero, respeito às comunidades LGBT? Como que tu vê isso aí? Essas políticas sociais também que estão sendo feitas, tu acha que são suficientes? Não, a gente acha que nunca é o suficiente. Tem evoluído, sem dúvida, né? Se a gente for comparar historicamente, há avanços, mas na mesma intensidade sempre há alguns retornos. A gente parece que quando fala de um corpo trans, é um corpo que está sempre em negociação, então ele está permanentemente em alguma luta. E isso veio, se a gente for comparar historicamente, né, já que a gente está falando isso, no século XVII, por exemplo, aí trazendo um pouco já do Foucault, ele falava que o sexo por si, ele já era algo sem pudor, ele era cru, fazia, falava. E ali, por esses meios, começou algumas instituições a colocar como um assunto a ser confiscado. E a função era meramente para a reprodução, mas ele tinha que ser confessado também.
E aí essas mesmas instituições, elas foram colocadas como ouvintes. Só que na realidade era muito mais uma forma de controle. E até hoje a gente tem isso. Então pessoas e instituições, em grupos, enfim, que são mais conservadoras e que colocam o direito de si e imaginar o direito do outro. Então é eu que vou te dizer se tu pode ou não trocar o teu nome, se tu pode ou não interferir no teu próprio corpo, se tu pode ter um trânsito livre em espaços. Então o interessante quando a gente fala nesse tema, e em qualquer outro na verdade, né, é ter uma fundamentação, é saber da onde veio. E é ter uma educação argumentativa, é de repente parar e dizer, tá, mas da onde veio isso? E tentar buscar justamente essas ramificações. Porque daí a gente começa a ver que muitas vezes esse machismo, ele está muito estruturado na nossa sociedade. E aí a gente vê algumas expressões, a gente vê, mas foi só uma piada. Não, uma piada é quando todo mundo ri. Mas é opção sexual. Não, não é. A palavra, ela tem um poder muito forte. O olhar, ele é muito forte também. Então, quando tu tenta, de alguma maneira, dizer, olha, vamos para o outro lado. Essa expressão, ela não é bacana. Tu está violando o direito de alguém. Então, acho que é muito uma questão de diálogo. E, para isso, as pessoas precisam estar abertas. Elas precisam reconhecer o que sabem, o que precisa ser aprendido e, de alguma forma, começar a questionar o que a gente, por muitos anos, vem fazendo, né? O Foucault tem outra frase muito boa que ele diz: há anos parece que a gente fala de sexo sempre fazendo pose. Ou seja, parece que nunca tem um lugar para isso, nunca tem um tempo. Parece que a gente, quando fala sobre isso, está permanentemente desestabilizando aquela estrutura já pré-estabelecida. Então a gente tem que tirar esse tabu desse assunto. E para isso a gente tem que dialogar. Até então, já que tu entrou nesse assunto, a gente viu muito ao longo dos últimos dias, últimas semanas, vários casos de assédio que saíram na mídia, enfim, foram comentados. Já vou perguntar então, qual a melhor forma que tu vê, na tua opinião, de prevenir esses abusos, daqui a pouco em relação às mulheres, ou de algum tipo de discriminação que vem acontecendo? Como que tu vê isso? Na realidade tem que começar já desde cedo, né? Escolas, pais, tem que se preocupar muito mais em caráter, em noções morais, do que efetivamente tentar seguir por uma concepção muito heteronormativa, né? Então, se preocupar muito mais que o seu filho, ele tenha caráteres baseado na ética, né? Só que a gente tem uma sociedade que ela é muito agressiva. Consequentemente, né, ela faz parte da própria ignorância. Então, a gente acaba se convencionando algumas coisas, a gente quer as nossas certezas. Então, quando tu desestabiliza isso, não, só um pouquinho, tu tá tirando aqui do meu lugar comum. Então, na verdade, tem que começar já desde cedo. Porque se a gente tem uma educação que ela é muito machista e a gente não percebe isso, como que uma pessoa imersa em todo esse discurso normatizante, né, essa ideia do que é o normal, o que é o anormal, como é que ele vai aproveitar a sua própria sexualidade? Porque ele se entende como um corpo que precisa ser corrigido. E aí, para tu tentar desvincular essa ideia, é um desafio enorme. E não é da noite para o dia, né? Então é uma vida em sofrimento. E isso, no final, se a gente olhar lá na ponta, pode chegar até suicídio, que é altíssimo. Não aparece mais em jornais, de tão banalizado que está. Então, uma coisa é a gente falar daqui a pouco que, olha, por algum motivo, meio freudiano, né? Mas enfim, me incomoda aquele corpo, me incomoda aquele comportamento sexual. Bom, ok, uma coisa é eu não gostar daquilo, indiferente do motivo, agora o outro é eu querer verbalizar isso, eu querer tirar o sorriso da outra pessoa, por causa das minhas expectativas, por causa das minhas frustrações, e eu violentar aqueles direitos. E a violência, ela vem de várias formas, né? Não necessariamente física, muitas vezes as simbólicas, elas são mais profundas ainda. Pode ser um olhar, né? Pode ser uma expressão, pode ser num grupinho do WhatsApp, pode ser, eu só tô com os meus amigos, daí pode. Então, a gente tem que desestruturalizar, assim, a gente tem que vir de baixo e tentar começar a questionar tudo isso, né?
também estudou bastante sobre esse tema, tu discute, imagino, em sala de aula, como que os acadêmicos, eles veem essa discussão e como que tu realiza ela, digamos? A gente tenta não polemizar, né, mas justamente tentar tirar esses tabus e conversar o máximo possível, porque a gente mudou muito o perfil dos nossos alunos. A gente percebe que hoje eles têm um comportamento mais político, eles vêm com os temas, eles querem saber as nossas perspectivas. Então tu tem ali a nossa grade que a gente segue, mas muitas vezes a gente se adapta justamente porque, olha, eu vi essa semana que aconteceu isso, vamos debater? Vamos debater. Porque a gente fala de um corpo político também, né? A forma como a gente se expressa, ela faz parte da nossa identidade, da mesma maneira, né? E eu acho que tem que questionar, inclusive, a forma como a gente cristalizou, inclusive, essas distinções, né? Que a gente tem uma sociedade que ela entende ainda como apenas dois grandes grupos. A heterossexualidade e o restante, o resto. E aí se cria toda uma cultura de marginalização, né? Porque é como se todas essas outras pluralidades que são gigantescas acabam sendo só mais um grande grupo de identidades não convencionais. E não é, né? Porque não existe uma identidade original. Nós somos seres que a gente está permanentemente em construção. E a minha vida é a minha vida e a tua vida é a tua vida. Eu acho que o importante também é isso, né? É buscar um senso de coletivo e de humanidade, né? Entender que tu é só mais um, que tu precisa do outro e que tu vai respeitar o outro. Rapidamente, então, voltando ao curso, tem mais 2 ministrantes também. Quem são eles que eles vão tratar também? É o Gabriel e o Guilherme, que são incríveis, assim, e eu acho que a gente vai se complementar bem, porque eles vão trazer tanto questões de políticas públicas, quanto essa parte de comunicação, de mídia, a forma como tu trata, como é que tu escreve em algum jornal, como é que tu vai abordar um cliente. E eu tenho essa parte mais subjetiva. Então, acho que a gente vai conseguir, assim, trazer várias visões, de alguma maneira, e a gente vai estar sempre intercalando os dias. Tá bom, professora. Muito obrigado. Sucesso no evento. Obrigada. Lembrando, então, que o curso Gênero e Sexualidade, tudo o que você precisa saber, acontece entre os dias 6 de maio e 3 de junho, sempre aos sábados, aqui no Campus 2. E o Janela Educativa fica por aqui. Acompanhe a programação no nosso canal do YouTube e curta também nossa página no Facebook. Até mais!